Saudações imperiais, meus soldados! Aqui quem vos fala é Ricardo Bilford Cruz, seu VTuber capitão aposentado que está iniciando uma nova jornada com vocês enquanto cuido de 5 minipets mitológicos. E este é o vídeo A História dos Videogames. Mas antes de começar o vídeo, um recado rápido. Eu faço lives na Twitch de quinta a terça, das 19 até as 22 horas. Me siga na Twitch para não perder minhas lives. Recado dado, vamos começar o assunto do vídeo. No vídeo anterior, vimos como os videogames saíram dos laboratórios e chegaram às casas das pessoas através de aparelhos simples como o Magnavox Odyssey e dos inúmeros consoles dedicados ao Pong. Pela primeira vez, era possível jogar sem precisar de um computador gigantesco ou de uma máquina experimental. Mas havia um problema. A maioria desses aparelhos tinha apenas um jogo. Alguns tinham pequenas variações de jogo, mas no fim das contas, o consumidor comprava um console para jogar versões diferentes da mesma ideia. Depois de alguns anos, o mercado ficou inundado por clones de Pong e o público começou a procurar algo novo. A indústria precisava dar o próximo passo. Esse passo chegou em 1976 com um console que muitas pessoas não conhecem hoje, mas que mudou a história dos videogames para sempre: o Fairchild Channel F. Ao contrário dos consoles anteriores, os jogos não estavam presos dentro do aparelho. Pela primeira vez, era possível trocar os jogos através de cartuchos contendo chips de memória ROM. Em vez de comprar um novo videogame para ter uma experiência diferente, bastava adquirir um novo cartucho. Pode parecer algo comum atualmente, mas na época foi uma revolução. De repente, um único console podia oferecer dezenas de experiências diferentes: corridas, esportes, tiro, estratégia e ou muitos outros estilos de jogo que podiam coexistir no mesmo aparelho. Pouco depois, em 1977, a Atari lançou o Atari 2600. Embora não tenha sido o primeiro console com cartuchos, foi ele quem popularizou a tecnologia e a levou para milhões de lares ao redor do mundo. Com isso, os videogames deixavam para trás a era dos consoles dedicados e entravam em uma nova fase. Pela primeira vez, um videogame não era apenas um aparelho para jogar um único título. Ele se tornava uma plataforma capaz de receber novos jogos continuamente. Era o início da segunda geração dos videogames. Com a popularização dos cartuchos, os videogames deixaram de ser uma curiosidade tecnológica e começaram a se transformar em uma indústria de verdade. E como toda indústria promissora, logo surgiram concorrentes dispostos a disputar a atenção do público. Durante o final dos anos 70 e o início dos anos 80, o Atari 2600 era o nome mais conhecido do mercado. Seu catálogo crescia constantemente, novos jogos eram lançados a todo momento e o console se tornou sinônimo de videogame para milhões de pessoas. Mas a Atari não estava sozinha. Em 1979, a Mattel, famosa por brinquedos como Barbie, entrou na disputa com o Intellivision. O novo console permitia gráficos mais detalhados, sons mais elaborados e experiências mais avançadas do que aquelas vistas no Atari 2600. A rivalidade foi tão intensa que a Mattel investiu em algo que hoje parece comum, mas era bastante ousado para a época: as propagandas comparativas. Comerciais que exibiam versões do mesmo jogo rodando nos dois consoles para convencer o consumidor de que o Intellivision era tecnicamente superior. E a competição ficou ainda mais acirrada em 1982 com a chegada do ColecoVision. Desenvolvido pela Coleco, que já abordamos no vídeo anterior, o console impressionou o público por entregar gráficos que se aproximavam muito mais das máquinas de fliperama. Em uma época em que muitos jogadores sonhavam em levar para casa experiências dos fliperamas, isso era um enorme diferencial. Pela primeira vez, os consumidores tinham várias opções para escolher.
não era mais apenas uma empresa definindo o futuro dos videogames. Atari, Mattel e Coleco disputavam espaço nas lojas, nos comerciais de televisão e nas casas dos jogadores. Essa competição acelerou o avanço tecnológico dos consoles e ajudou a expandir o mercado. Cada fabricante buscava oferecer gráficos melhores, sons mais impressionantes e uma biblioteca de jogos cada vez maior. Mas essa corrida também teve consequências inesperadas. À medida que o mercado crescia, mais empresas tentavam entrar no setor. Novos consoles surgiam, centenas de jogos eram lançados todos os anos e a busca por lucros começava a superar a preocupação com a qualidade. O que parecia ser uma era de prosperidade sem limites, plantaria as sementes de uma das maiores crises da história dos videogames. Antes disso, porém, os jogadores viviam um verdadeiro período de ouro nos fliperamas. Enquanto a disputa entre Atari, Mattel e Coleco acontecia nas salas de estar, o verdadeiro espetáculo dos videogames estava em outro lugar, os fliperamas. Durante o final dos anos 70 e o início dos anos 80, os fliperamas representavam o que havia de mais avançado na indústria. As máquinas possuíam hardware muito mais poderoso do que os consoles domésticos da época, permitindo gráficos mais detalhados, sons mais impressionantes e experiências que simplesmente não podiam ser reproduzidas em casa. Para muitos jogadores, visitar um fliperama era como viajar para o futuro. Esses locais rapidamente se tornaram pontos de encontro para jovens e entusiastas da tecnologia. Entre luzes coloridas, sons eletrônicos e filas de jogadores esperando sua vez, os fliperamas se transformaram em um verdadeiro fenômeno cultural. E foi nesse ambiente que nasceram alguns dos jogos mais importantes da história. Em 1978, a japonesa Taito lançou Space Invaders. O jogo colocava os jogadores contra ondas de alienígenas que desciam lentamente pela tela, criando uma tensão inédita para a época. O sucesso foi tão grande que diversas casas de fliperamas tiveram dificuldade em acompanhar a demanda, e Space Invaders se tornou um dos primeiros fenômenos globais dos videogames. Poucos anos depois, em 1980, outra empresa japonesa, a Namco, apresentou ao mundo Pac-Man. Em vez de controlar uma nave ou destruir inimigos, os jogadores guiavam uma criatura amarela por um labirinto enquanto fugiam de fantasmas. A proposta simples, acessível e carismática conquistou pessoas de todas as idades. Pac-Man ultrapassou os limites dos fliperamas e se tornou um ícone da cultura popular, aparecendo em brinquedos, desenhos animados, roupas e diversos produtos licenciados. Então, em 1981, uma jovem empresa chamada Nintendo lançou Donkey Kong. O jogo apresentava um carpinteiro chamado Jumpman tentando resgatar uma jovem de um enorme gorila. Talvez o nome Jumpman não diga muito hoje, mas esse personagem seria posteriormente rebatizado como Mario e se tornaria um dos rostos mais conhecidos da história dos videogames. Donkey Kong também ajudou a popularizar um gênero que marcaria a indústria por décadas, os jogos de plataforma. Durante esse período, os fliperamas não eram apenas locais para jogar. Eles funcionavam como laboratórios de inovação. Novas ideias, mecânicas e gêneros surgiam constantemente, influenciando tanto os consoles quanto os computadores domésticos. A era de ouro dos fliperamas foi um dos momentos mais criativos da história dos videogames. Muitos dos personagens, conceitos e gêneros criados naquela época continuam influenciando os jogos até os dias atuais. Mas enquanto os fliperamas viviam seu auge, uma nova categoria de máquinas começava a conquistar espaço dentro das casas dos consumidores: os computadores domésticos. Enquanto os fliperamas impressionavam com suas máquinas poderosas e os consoles disputavam espaço nas salas de estar, uma terceira força começava a surgir no mercado: os computadores domésticos. Até então,
Os computadores eram equipamentos caros, complexos e geralmente encontrados apenas em universidades, empresas ou centros de pesquisa. Mas no final dos anos 70 e início dos anos 80, isso começou a mudar. Uma nova geração de máquinas levou a computação para dentro das casas. Entre elas estavam o Apple II, o Commodore 64 e o ZX Spectrum, que ajudaram a popularizar o uso de computadores pessoais em diversos países. Diferentemente dos consoles, esses aparelhos não serviam apenas para jogar. Os fabricantes anunciavam os computadores como ferramentas para estudar, aprender programação, organizar informações e até realizar trabalhos profissionais. Para muitos pais, isso tornava a compra mais fácil de justificar. Afinal, além do entretenimento, o computador também era visto como um investimento educacional. Mas os jogos continuavam sendo uma parte importante da experiência. E foi justamente essa combinação de trabalho, estudo e diversão que ajudou os computadores domésticos a conquistarem uma legião de usuários. Outra vantagem era a liberdade criativa. Enquanto os consoles dependiam das decisões de seus fabricantes e das empresas autorizadas a produzir jogos, os computadores permitiam que qualquer pessoa com conhecimento suficiente criasse seus próprios programas. Muitos desenvolvedores independentes deram seus primeiros passos escrevendo jogos em seus quartos, distribuindo cópias em fitas cassete ou compartilhando seus projetos com amigos. Essa facilidade abriu espaço para experiências que raramente apareciam nos consoles da época. Jogos de estratégias mais elaborados, simuladores, aventuras com grandes quantidades de textos e os primeiros RPGs de computador encontraram nesse ambiente o lugar ideal para crescer. No Brasil, um dos sistemas que mais marcou os jogadores foi o padrão MSX. Produzido por diversas empresas, ele ajudou a popularizar a computação doméstica e apresentou muitos brasileiros a franquias e desenvolvedores que mais tarde se tornariam famosos em todo o mundo. Os computadores domésticos não substituíram os consoles nem os fliperamas. Em vez disso, criaram um caminho para a indústria dos videogames, atraindo um público diferente e incentivando uma geração inteira a aprender não apenas a jogar, mas também a programar. E, enquanto consoles, fliperamas e computadores evoluíam lado a lado, algo importante começava a acontecer. Muitos dos gêneros que dominam os videogames até hoje estavam começando a tomar forma. Durante a segunda geração dos videogames, a indústria não estava apenas crescendo em popularidade, ela também estava descobrindo o que os jogos poderiam ser. Nos anos anteriores, a maioria das experiências era relativamente simples. Jogos inspirados em esportes, variações de Pong ou desafios baseados em pontuação dominavam o mercado. Mas, à medida que a tecnologia evoluía e os desenvolvedores ganhavam experiência, novas ideias começaram a surgir. Foi nesse período que muitos dos gêneros que conhecemos hoje deram seus primeiros passos. Nos fliperamas, Space Invader ajudou a estabelecer as bases dos jogos de tiro. A ideia de enfrentar ondas de inimigos, desviar de ataques e alcançar pontuações cada vez maiores influenciaram gerações de shooters que viriam nas décadas seguintes. Pac-Man mostrou que um jogo não precisava ser sobre destruir inimigos. Seu foco em navegação, perseguição e estratégias popularizou os chamados jogos de labirinto, além de provar que personagens carismáticos poderiam ser tão importantes quanto a jogabilidade. Já Donkey Kong ajudou a definir um conceito que se tornaria um dos mais populares da história dos videogames, o gênero de plataforma. Saltar obstáculos, escalar estruturas e evitar perigos passou a fazer parte da identidade de inúmeros jogos que surgiriam nos anos seguintes. Nos consoles domésticos, um título em especial merece destaque: Adventure, lançado para Atari 2600 em 1980. Embora extremamente simples para os padrões atuais, Adventure permitia explorar diferentes áreas,
coletar itens, enfrentar desafios e descobrir segredos. Muitos historiadores o consideram um dos precursores dos jogos de aventura e ação-aventura modernos. Enquanto isso, nos computadores domésticos, os desenvolvedores experimentavam ideias ainda mais ambiciosas. Séries como Ultima e Wizardry começaram a estabelecer os fundamentos dos RPGs eletrônicos. Personagens com atributos, evolução de habilidades, exploração de mundos, gerenciamento de recursos e narrativas mais elaboradas passaram a fazer parte da experiência dos jogadores. Esses elementos influenciariam não apenas os RPGs ocidentais, mas também muito dos RPGs japoneses que surgiriam anos depois. O mais impressionante é que muitos desses conceitos nasceram em uma época em que a indústria ainda estava aprendendo suas próprias regras. Não existiam manuais ensinando como criar um jogo de plataforma, um RPG ou um shooter. Os desenvolvedores estavam literalmente inventando esses gêneros enquanto trabalhavam. Por isso, quando olhamos para os videogames modernos, encontramos raízes de muitas das mecânicas atuais justamente nesse período. A segunda geração não foi apenas uma era de crescimento tecnológico, foi uma era de experimentação, criatividade e descoberta, na qual os videogames começaram a definir sua própria identidade. Mas nem todo crescimento sustentável. Enquanto novos gêneros surgiam e a indústria parecia mais forte do que nunca, problemas sérios começavam a se acumular nos bastidores. Em poucos anos, o mercado passaria por uma crise tão profunda que muitos acreditavam que os videogames haviam chegado ao fim. Era o início do caminho que levaria ao grande crash de 1983. No início dos anos 80, a indústria dos videogames parecia imparável. Os fliperamas viviam sua era de ouro, os consoles estavam presentes em milhões de lares e os computadores domésticos conquistavam cada vez mais espaço. Novos jogos eram lançados constantemente, empresas surgiam a todo momento e o mercado crescia em um ritmo impressionante. Mas por trás dessa aparente prosperidade, problemas sérios começavam a se acumular. O sucesso dos videogames atraiu uma enorme quantidade de empresas interessadas em lucrar com a nova febre. Muitas delas não tinham experiência no desenvolvimento de jogos, mas isso não importava. Bastava colocar um cartucho nas prateleiras e torcer para que o nome videogame fosse suficiente para vender. Em pouco tempo, o mercado foi inundado por centenas de títulos de qualidade duvidosa. A situação era agravada pela falta de controle sobre quem podia produzir jogos para o Atari 2600, o console dominante da época. Diferentemente do que aconteceria anos depois com a Nintendo, praticamente qualquer empresa podia lançar seus jogos próprios cartuchos. A situação era agravada pela falta de controle sobre quem podia produzir jogos para o Atari 2600, console dominante da época. Diferentemente do que aconteceria anos depois com a Nintendo, praticamente qualquer empresa podia lançar seus próprios cartuchos. O resultado foi uma enxurrada de produtos que confundia consumidores e sobrecarregava as lojas. E então vieram dois dos casos mais famosos da história dos videogames. Em 1982, a Atari lançou sua adaptação de Pac-Man para o Atari 2600. O problema era que a versão doméstica estava muito distante da experiência encontrada nos fliperamas. Os gráficos eram simplificados, a jogabilidade recebeu críticas e muitos consumidores ficaram decepcionados. Mesmo assim, a Atari acreditava que o jogo seria um sucesso absoluto e produziu milhões de cartuchos, apostando em vendas que nunca se concretizaram de forma esperada. Pouco tempo depois, a empresa tomou uma decisão ainda mais arriscada. A Atari adquiriu os direitos do filme ET, o Extraterrestre, e queria lançar o jogo a tempo das vendas de Natal de 1982. O projeto recebeu um prazo extremamente curto para desenvolvimento, algo que normalmente exigiria muitos meses de trabalho.
O resultado foi um jogo confuso, difícil de entender e incapaz de atender às enormes expectativas criadas pela campanha de marketing. Com o fracasso das vendas, milhões de cartuchos ficaram encalhados. Mas é importante lembrar que nem Pac-Man nem ET causaram o crash sozinhos. Eles se tornaram os símbolos mais conhecidos de um problema muito maior. O mercado estava saturado. Havia consoles demais, jogos demais e qualidade de menos. Consumidores já não sabiam quais produtos valiam a pena comprar. Lojas acumulavam estoques que não conseguiam vender. A confiança do público começava a desaparecer. E então o sistema entrou em colapso. As vendas despencaram, empresas fecharam as portas, fabricantes abandonaram o mercado, milhões de dólares em produtos ficaram encalhados nos depósitos. Em poucos anos, bilhões de dólares desapareceram da indústria dos videogames norte-americana. O setor que parecia representar o futuro do entretenimento agora era visto por muitos investidores e comerciantes como um mercado arriscado e sem credibilidade. A imagem mais famosa dessa crise surgiria anos depois. Durante muito tempo, circulou o rumor de que a Atari havia enterrado milhares de cartuchos não vendidos em um aterro sanitário no deserto do Novo México. A história parecia uma lenda urbana, mas escavações realizadas décadas depois confirmaram que os cartuchos realmente estavam lá, transformando o chamado cemitério da Atari em um dos símbolos mais conhecidos do colapso da indústria. Para muitos observadores da época, os videogames estavam acabados. Parecia o fim de uma era. Mas enquanto os Estados Unidos enfrentavam o maior desastre da sua história no setor, do outro lado do mundo, algumas empresas observavam atentamente tudo o que estava acontecendo. E uma delas estava prestes a aprender uma lição que mudaria os videogames para sempre. Do outro lado do Oceano Pacífico, no Japão, a indústria continuava crescendo. As empresas japonesas acompanharam atentamente o colapso que acontecia nos Estados Unidos e chegaram a uma conclusão importante. O problema não eram os videogames em si. O problema era a falta de controle sobre o mercado. Quando qualquer empresa podia lançar qualquer jogo sem padrões mínimos de qualidade, a confiança dos consumidores inevitavelmente desaparecia. Era preciso fazer diferente. Enquanto o Ocidente tentava entender os motivos do desastre, algumas companhias japonesas começaram a desenvolver uma nova visão para o futuro dos videogames. Uma visão baseada em controle de qualidade, confiança do consumidor e experiências cuidadosamente produzidas. Entre essas empresas estava uma fabricante que até então era mais conhecida por seus brinquedos e cartas de baralho do que por videogames. Seu nome era Nintendo. Em julho de 1983, justamente no mesmo ano em que o mercado americano entrava em colapso, a Nintendo lançou no Japão um novo console chamado Family Computer, ou simplesmente Famicom. Naquele momento, ninguém imaginava a importância daquele pequeno aparelho vermelho e branco. Mas os anos seguintes mostrariam que ele não apenas ajudaria a reconstruir a confiança do público nos videogames, como também daria origem a algumas das franquias mais influentes da história do entretenimento. O crash de 1983 marcou o fim da segunda geração dos videogames, mas também abriu caminho para um novo começo. No próximo episódio, veremos como a Nintendo transformou as lições do maior desastre da indústria em uma fórmula de sucesso. Como nasceu o lendário Nintendo Entertainment System, também conhecido como Nintendinho, e como a terceira geração inaugurou uma nova era para os videogames. Porque, às vezes, é preciso que uma indústria chegue ao fundo do poço para descobrir como voltar a crescer. O curioso é que existem uns pontos do que aconteceu em 83 que estão se repetindo atualmente, mas isso é assunto para outro vídeo. E com isso encerro o episódio 3 da história dos videogames. Espero contar com seu apoio para essa série com gostei e inscrição.
Mais uma vez, você consegue ver que uma longa estrada foi percorrida até chegar onde estamos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative a notificação para não perder os vídeos ou os vlogs que eu lançar aqui. E eu faço lives na Twitch de quinta a terça a partir das 19 horas da noite. Me siga lá e não perca as minhas lives. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo ou live, fique com Deus e até lá!